E cá estou eu novamente, a Lúcia, para o Clube de Leitura. E hoje trago-vos um texto de Virgílio Ferreira chamado A Galinha. Espero que gostem. Vamos lá! Minha mãe e minha tia foram à feira. Minha mãe com o meu pai e minha tia com o meu tio, mas todos juntos, na caminhoneta da carreira. Na feira compraram muitas coisas e a certa altura minha mãe viu uma galinha e disse: "Olha que galinha engraçada!" E comprou-a também. Estava agachada como se a pôr ovos ou a chocá-los. Era castanha nas asas, menos castanha para o pescoço. E a crista e o bico tinham a cor de um bico de uma crista. Nas costas levaram um corte a toda a volta para se formar uma tampa e meterem coisas dentro, porque era uma galinha de barro. Minha tia, que se tinha afastado, veio ver. Estava a minha mãe a pagar depois de discutir e perguntou quanto custava. A mulher disse que 20.000 réis. Minha tia começou aos berros, que aquilo só se o fosse roubar, e a mulher vendeu-lhe uma outra igual por 7.500. Minha mãe aí não se conformou, porque tinha regateado, mas só conseguira baixar para 12.200. A mulher disse: "Foi por ser a última, minha senhora." Minha tia confrontou as duas galinhas, que eram iguais, achando que a de minha mãe era diferente. "Só se foi por ser mais cara", disse minha mãe com a ironia que pôde. Minha tia aqui voltou a erguer a voz. "Não se via que era diferente? Não se via que tinha o bico mais perfeito? E o rabo? Isso é lá rabo que se compare?" E tais coisas disse e tantas, com gente já a chegar-se, que minha mãe pôs fim ao sermão, por não gostar de trovoadas. "Mas se gostas mais desta, leva a mulher." Foi o que ela quis ouvir. Trocou logo as galinhas, mas ainda disse: "Mas sempre te digo que a minha é de mais dura, basta bater-lhe assim." Bateu, para se ver que é mais forte. "Então fica com ela outra vez", disse minha mãe. "Não, não, trafolhices não, está trocada, está trocada." Meu tio estava a assistir, mas não dizia nada, porque minha tia dizia tudo por ele. E se dissesse alguma coisa de sua invenção, minha tia engolia-o. Meu pai também estava a assistir, mas também não dizia nada, por entender que aquilo era assunto de mulheres. Acabadas as compras, minha mãe voltou logo com o meu pai na carroça do António Capador, que tinha ido vender um porco. Mas a minha tia ficava ainda com o meu tio, porque precisavam de ir visitar a Dona Aurélia, que era uma pessoa importante e merecia por isso uma visita para se ser também um pouco importante. Como ficavam e só voltavam na caminhonete da carreira, a minha tia pediu à minha mãe que lhe trouxesse a galinha, para não andar com ela o dia inteiro num braçado, que até se podia partir, de modo que disse: "Tu podias levar uma galinha, para não andar com ela o dia inteiro num braçado, que até se pode partir." Minha mãe trouxe, pôs as duas galinhas na carroça do António Capador e a minha tia ficou. E quando à tarde ela voltou da feira, foi logo pescar a sua. Minha mãe já a tinha ali embrulhada e tudo como minha tia a deixara, e deu-lhe. Mas a minha tia olhou a galinha de minha mãe, que já estava exposta no aparador, e ao dar meia volta quando se ia embora não resistiu. "Tu trocaste, mas foi as galinhas." Disse isto de costas, mas com firmeza, como quem se atira de cabeça. E minha mãe pasmou, de mãos erguidas ao céu. "Louvado e adorado seja o santíssimo nome de Jesus. Então eu toquei lá na galinha." "Então a galinha não está ainda conforme tu me entregaste? Então tu não vês ainda o papel dobrado? Então não estarás a ver o nó do fio?" Estavam só as duas e puderam desabafar. "Trocaste, trocaste, mas fica lá com a galinha, que não fico mais pobre por isso." Minha mãe, cheia de compreensão cristã e de horror às trovoadas, ainda pensou em destrocar tudo outra vez, mas aquilo já ia tão para além do que Cristo previra que bateu o pé. "Pois fique com ela, não a quisesses trocar, só tens gosto naquilo que é dos outros." E daqui para a frente disseram tudo. Minha tia saiu num vendaval, desceu as escadas ainda aos berros, de modo que minha mãe teve de vir à janela dizer mais coisas. Minha tia foi indo pela rua adiante, sempre aos gritos, e de vez em quando parava, voltando-se para trás para dizer uma ou outra coisa em especial à minha mãe, que estava à janela e lhe ia também respondendo como podia, até que a rua acabou
e minha mãe fechou a janela. E aí começou meu pai. Quando lá longe minha tia lhe passou ao pé e meu pai lhe perguntou o que havia e ela lhe disse o que havia, chamando de mentirosa a minha mãe, meu pai então disse: "Mentirosa é você!" E começou a apresentar-lhe os factos comprovativos do que afirmara e que já tinha de certo enaipados de outras ocasiões, porque não se engasgava. "Mentirosa é você, sempre o foi. Já quando você contou a história do corneta, andou a dizer que... Mentiroso é você, como sua mulher. Uma vez na padaria a sua mulher disse que... E daí foram recuando no tempo à procura das mentiras um do outro. Estavam já chegando à infância quando apareceu o meu tio. Minha tia passou-lhe a palavra e começou ele. Mas como a coisa agora era entre homens, meu tio cerrou os punhos e disse: "Eu mato! Eu mato!" Meu pai, que já devia estar cansado, ficou quieto, à espera que ele o matasse. E como ficou quieto, meu tio recuou uns passos, tapou os olhos com um braço e disse outra vez: "Foge da minha vista que eu mato-te!" Entretanto, olhou em volta à espera que o segurassem. E quando calculou que tudo estava a postos para o segurarem, ergueu outra vez os punhos e avançou para o meu pai. Finalmente seguraram-no, e meu tio estrebuchou a querer libertar-se para matar o meu pai. Mas lá o foram arrastando, enquanto o meu tio se voltava ainda para trás, escabujando de raiva e de ameaça. Chegada a coisa a este ponto, era a altura de se formarem partidos. Como sempre que há uma razão para se formarem partidos. Velhos ódios, invejas e ciúmes vieram ao de cima para um ajuste de contas. No domingo seguinte, já com o vinho a empurrar, houve mesmo facadas. O cometa tinha com o Catrelha uma questão de águas, de há séculos, e aproveitou. Os partidos subdividiram-se assim em grupos, pelo Catrelha e pelo Corneta. Foi quando o boia, que não gramava o capador desde a história de um porco mal capado, adiantou na taberna que as galinhas possivelmente tinham sido trocadas por ele, que não gramava o meu tio desde uma história de mordomia do mártir São Sebastião. O carapante ouviu e foi dizer. Num outro domingo, e já entusiasmado de briol, o capador pediu satisfações. Armou-se então um arraial, cujo balanço deu 3 feridos com facadas, 2 à paulada e um morto com um tiro de caçadeira. Desde então, toda a aldeia ficou em pé de guerra. Metade da população foi metida na cadeia, mas depois de muitos interrogatórios não se passou daquilo que já se sabia, e era quem tinha ficado ferido e quem tinha ficado morto, de modo que se reconstituiu a população com a libertação dos presos. E dado isso, recomeçou-se outra vez. No domingo seguinte melhorou-se o saldo com 2 mortos e 20 feridos. Veio a guarda e levou a outra metade da população, com um ou outro elemento da primeira metade. Mas não se melhorando o resultado das investigações, uns 2 ou 3 meses depois, voltou tudo para casa. Até porque a metade que ficara livre ia continuando o trabalho com um saldo, aliás pouco brilhante, de 5 feridos e um moribundo. Trocadas as metades e recomeçadas as investigações sem resultado, houve quem propusesse meter tudo na cadeia. Mas havia o problema dos velhos e das crianças, que precisavam dos outros e talvez estivessem inocentes. E veio tudo outra vez para a rua. Mas agora, aos domingos, a aldeia ficava coalhada de guardas. A princípio deu resultado, porque nas discussões não se passou de palavras. Até que certa vez, uma pedrada anónima acertou em cheio na cabeça de um agente. E logo se armou uma sarrabulhada enorme, com gritos, gente a fugir e tiroteio para o ar. Como a dada altura as pedradas recomeçaram, o tiroteio recomeçou também, mas mais baixo. O saldo dessa vez foi francamente positivo, com 5 mortos e 20 feridos. E como a luta continuou, alguns habitantes que não podiam estar à espera de que acabasse foram morrendo de morte natural. E como havia intervalos na luta com a autoridade, alguns habitantes aproveitavam para irem entre si acertando contas em atraso. Verificada a certa altura a insuficiência da guarda, veio a tropa. Primeiro a infantaria, depois a cavalaria, esperando-se depois a artilharia. Reduzida a população a metade, também as habitações, talvez por serem desnecessárias, ficaram reduzidas a metade. E quando finalmente os combatentes rarearam ou sucumbiram a uma imprevista cobardia, a luta cessou. E acabada a luta, recomeçou a paz.
No meu balanço pessoal, verifiquei a morte de meu tio com 3 facadas a uma esquina e a morte natural de meu pai, que, aliás, cumprida a sua missão no barulho, se reformara logo a seguir. E alguns anos depois de se fazerem as pazes, morreu minha mãe. Como eu era o único herdeiro, dispus-me a tomar posse do que era meu. Mas por isso mesmo, a primeira coisa que entendi necessária foi arrumar a cacaria com que minha mãe fora adornando a casa. Antes de mais, atirei-me aos santos de toda a hierarquia celeste, porque sou ateu. Havia-os em estampas, em louça, em metal, dependurados em molduras, metidos em redomas, com ou sem lamparina, e em livros de missa, folha sim, folha não. E, escacada a santaria, dispus-me a atacar o resto. Irritavam-me sobretudo os vasinhos que se multiplicavam por todo o lado, e umas andorinhas em louça pregadas na parede da sala de visitas. E estava eu nisto quando chegou a minha tia. Ela fora ao enterro de minha mãe. Fora lá à casa dar os sentimentos, abraçando-se-me aos gritos antes de eu ter tempo de uma reação apropriada. Entrada que foi agora, estava eu na tarefa da limpeza, sentiu-se compungida e disse: Olha, filho, o que vai lá vai, e só Deus sabe o que tenho chorado e rezado pela tua mãe. Calou-se. Eu, como não tinha nada a objetar, também não disse nada. E minha tia, aproveitando o silêncio, disse: Ai, eu continuei calado, por não haver razão para falar, mas qualquer coisa em mim se fora preparando para o que viria, porque quando veio não me surpreendi. E o que veio foi: Olha, meu filho. Minto. Antes disso, minha tia disse ainda: Ai, e só então sim. Olha, meu filho, eu tinha uma coisa a pedir-te. Tu sabes, enfim, como foi o caso da galinha. A tua mãe, que Deus tenha, interrompia. Quer a galinha? Leve-a. Ela teve ainda um clarão de cólera. Não a quero! Não quero o que é teu! Quero só o que é meu! E amansou, baixou o tom. Queria só que me a trocasses. Trago aqui esta. E tirou-a de um cabaz, pondo-a ao pé de outra no aparador. Eu sorri. Leva as duas. Não quero o que é teu, disse ela outra vez, alçando o tom. Sorri outra vez também. Deixa então essa e leva outra. Ela agradeceu, já sossegada, de olhos baixos e virtuosos. Abri a tampa da galinha. Estava cheia de estampas, carros de linha, agulhas, amostras de fazenda, e comecei a tirar. Minha tia, então de súbito, deitou as mãos ao ventre. Ergueu para mim os olhos necessitados. Ao fundo do corredor, disse eu, veja se há papel. Ela foi. Eu continuei o despejo. No fundo da galinha havia uma estampa de Santa Bárbara. Achei piada. Deixei-a ficar. Especializada em trovoadas, a santa, tê-la ia posto ali a minha mãe? Deixei-a ficar. Minha tia regressou mais reconciliada com a vida. Fui dentro procurar papel para um embrulho, mas ela interrompeu-me. Não é preciso. Mal eu virar a costas, empalmara logo a galinha, metera-a no cesto, abraçou-me e chorou. Não percebi porquê. Chorou. Acompanhei-a à porta. Regressei à sala. Então, com um ódio reforçado, fui-me à galinha de martelo no ar. Os cacos voaram por todo o lado. Já não havia mais galinha, mas eu continuava a martelar, até que enfim parei. E só então é que vi, entre a cacaria que se espalhara em volta, mesmo no meio dos destroços, estava a estampa de Santa Bárbara. Tenham gostado da leitura do conto de Virgílio Ferreira, A Galinha. Este conto fala-nos sobre um sentimento menos positivo que todo o ser humano tem, que é a inveja. E que por causa da inveja houve uma discórdia entre a família e uma aldeia inteira. E é interessante ver que o autor no final vai-nos revelar que aquela discórdia não teve qualquer sentido. Pois a tia vai ter com o seu sobrinho, na busca de fazer a troca tão ambicionada que ela teve desde o início, e acaba por se ir embora com a mesma galinha. Assim o destino quis. E pronto, até uma próxima. Adeus!